Boa noite, pessoal. Então, Rian aqui. Fico muito feliz que está todo mundo interessado em entrar nesse mundo também, que existem inúmeras vantagens, independente de onde você pensa em parar, e isso pode também ajudar você a florescer alguns interesses. Então, bem bacana estar de volta aqui, como foi dito, de poder voltar. Eu já fui secretário-geral, e agora voltando aqui para ajudar vocês também, e um pouco da minha experiência. Vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, só sinalizar, e a Vitória pode passar a palavra. E durante toda a apresentação, a ideia é que não é só, tipo, falar sobre todo um cronograma de OM1 ou de OM1, mas sim, tipo, dar as dicas que realmente vão fazer a diferença. Aquilo que não vai estar nos manuais e aquilo que vai te ajudar a se destacar e, tipo, a extrair o melhor de uma simulação da ONU e como realmente aprender ilustrações que se pode aplicar em vários pontos. E vai te destacar bastante, seja em liderança, seja em absorver alguns conhecimentos que vão ser feitos ali durante a simulação. Então, deixa eu começar aqui a apresentação. Pode falar, Maria. Oi, Rian, desculpa te interromper, mas a minha dúvida é se essas dicas que você vai estar falando vai estar naquele material de apoio que jogaram lá no grupo. Eu não consegui olhar ele antes, por isso que eu estou perguntando. Boa. Eu acredito que esteja relacionado. Eu não sei se é exatamente o mesmo material, mas é baseado nesse material que eu vou apresentar aqui. Também vou disponibilizar tudo, vai ter algumas coisas que vocês vão poder ver na apresentação, que vocês podem levar como base para estudar para uma simulação. Beleza? Então, vamos lá. Então, vocês já conseguem ver minha tela, né? Então, para a gente falar de como se portar em um MUN, na verdade, voltando aqui, tem esse adendo especial que eu coloquei em 2025. Mas isso foi, em fato, por causa que muito se mudou desde a última vez que eu simulei. E vocês podem ter diferentes contextos, em terem mais experiências, vamos dizer, presenciais, em simulações da ONU, como também, eu diria que o estilo de debate e a forma que existia foi, assim, saturando um pouco, então as pessoas foram enjoando, então é preciso um pouco mais de criatividade agora. Isso também cabe a vocês em como inovar a partir dessa minha experiência que eu estou trazendo aqui. Então, a primeira parte que eu queria trazer era sobre critérios de avaliação. Então, você já está pensando em como se portar numa MUN, numa simulação da ONU, que métricas a gente pode levar para dizer se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Eu diria que depende um pouco de que você está almejando como meta. Algumas pessoas vão querer só praticar algumas habilidades, aprender, às vezes, um idioma, e usar daquele ambiente amigável para ir crescendo e realmente vendo se aquilo é para você, que você pode acabar gostando. E eu sou um espaço para debate, e muitas pessoas também pensam almejam, né, em ter um reconhecimento do que está sendo feito ali na simulação, porque pensa que é bom naquilo e quer mostrar, realmente ter algo para mostrar, então busca, às vezes, por premiações. Então, do que eu vi no geral, existem alguns aspectos que é bom trabalhar, e é isso que vai lhe definir como um bom debatedor, e é isso que eu vi em mim, que eu poderia melhorar, na verdade, o que eu preciso melhorar em mim. E a gente vai passar por esses pontos hoje. Então, esses critérios de avaliação aqui servem quase como sumário, e eu vou tentar abordar todos eles. Então, isso parte lá do começo, antes de uma simulação, que é, na verdade, a preparação e o conhecimento do tópico que você vai trabalhar muito, e eu diria que essa é uma das principais partes e vai ser aplicado não a uma simulação específica, mas em todas as simulações. E assim, vocês trabalhando em simulações da ONU, vocês vão perceber que no futuro isso vai fazer um grande diferencial para vocês, que é a relação que você tem com o comitê, com aquele grupo de pessoas que você está debatendo junto e com o que você está representando. Você tem que ter aquela ideia que você está representando, na maioria das vezes, um país, e existe o respeito que é muito bom de você construir e entender esse respeito com o próprio país, com os outros países. Isso aí, é essencial se você pensar até em ambientes assim mais multiculturais, de outras etnias, outras culturas, e poder trabalhar a liderança assim, de uma forma respeitosa, que na verdade não é assim, impositiva, imperativa, eu acho. E outros pontos é como guiar as pautas, então, tipo, como
liderar um debate e chegar em pontos que você preparou antes e fazer outras pessoas chegarem, pensar em conjunto com você guia o debate, mas pegar ideias de diferentes pontos. Além dessa parte de colaboração, que também exige não só guiar ou falar, mas também fazer um trabalho e mostrar trabalho. Além do outro campo, que às vezes você quer vencer o debate, você quer mostrar o melhor ponto é o seu. Isso é muito útil. Então, isso é feito na maior parte do tempo através de bons discursos. Então, eu vou falar sobre a preparação, que existem alguns pontos que você pode passar que vão lhe ajudar muito e vão facilitar muito a sua vida. E nem sempre eles são tão difíceis de achar. Então, a expectativa quando você vai para a simulação é começar, às vezes, uma semana antes, coisa assim, ou o final de semana antes, alguns dias, porque você com certeza vai ser cobrado, na maioria das vezes, a apresentar um documento, e esse documento vai ser o seu posicionamento, né? Então, vai dar uma ideia geral para a mesa diretora, que são aqueles que estão organizando aquele comitê, aquele evento, aquele grupo, e eles vão pedir esse posicionamento antes, que vai servir como uma base de estudo para você, mas eu diria que pode ir, sua preparação pode ir muito além disso. Então, para isso, quais são os conhecimentos que realmente vão existir ali dentro? São conhecimentos gerais que vão te ajudar como delegação, então são conhecimentos sobre os aspectos culturais, os aspectos geográficos e históricos do seu país, de uma forma mais geral, então conhecer presidente, conhecer, sei lá, alguma história tradicional, conhecer realmente o povo, a economia que você está representando, como também do problema. Basicamente, eu acho que a maioria das vezes você vai estar discutindo e resolvendo um problema em conjunto. Então, você quer entender as raízes daquele problema, entender como vem solucionado e como você pode resolver aquilo. Papéis importantes na ONU que o seu país desenvolveu. Então, você quer olhar como que meu país se porta em frente à ONU. E o que está sendo feito naquele país para resolver o problema, mesmo que aquele problema não exista. Então, tipo, a gente muitas vezes fala de guerras, etc. E, assim, por exemplo, o Brasil nunca esteve numa guerra recente, assim, nesse século. Nada de grande porte. Então, o que o Brasil fala ou como ele se determina sobre o assunto. Então, entender o que o representante do Brasil na ONU já falou, ou o que os brasileiros em geral enxergam daquilo. É algo que você quer representar, mas sempre pensando não como uma opinião da população, mas aquilo que vem de fontes oficiais, às vezes do governo, de algum ministério. Isso é importante você entender o que seu país vem sendo feito para você ser coerente e representar bem o seu país. Isso é o que a mesa diretora vai esperar de você. Além de conflitos, líderes, possíveis falhas que existem dentro do seu próprio país também é bem interessante, porque talvez isso seja explorado por algum outro lado, você vai querer defender e mostrar que seu país é, na verdade, estável, robusto, e você consegue se defender desses pontos. Além disso, a solução para o debate, que aí você pode elaborar muito mais o seu lado criativo, além do conhecimento do seu próprio país. Eu coloquei aqui como ideias próprias ou implementadas internamente. Isso porque suas ideias próprias têm que ser coerentes com aquilo que aquela sua delegação, aquele seu país que você está representando, já faz. Então, você não vai criar algo totalmente autoral que eu inventei agora e quero aplicar aquilo. Tem que ser algo coerente que possa se assimilar com um posicionamento que já existe e com implementações que não sejam absurdas. Então, para isso, né, existem alguns outros conhecimentos que você pode ir trabalhando, eu diria que casualmente, aos poucos, através de pequenas leituras, escutando algumas coisas novas. Eu recomendo muito assim, uma fonte de direito internacional, não direito internacional, mas de relações internacionais, e vai deixar antenado, que pode ajudar muito na preparação, é o xadrez verbal. É longo, mas você vai escutando ao pouco no dia a dia e pode lhe ajudar bastante. Mas falando dessas soluções, você tem que entender alguma forma concreta de como chegar àquilo. De que ponto você vai chegar no final da simulação. Então, às vezes é solução sobre conflitos étnicos que estão acontecendo em algum país, e você não vai dizer, vamos parar com vamos parar o conflito e ponto. Isso não é, na verdade, uma solução que você está buscando. Você vai procurar meios
que possam concretizar esse ideal. Então, vai ser, às vezes, a elaboração de fundos, que eu acho que, se eu não me engano, não é o mais tão recomendado, porque você tem que conhecer a estrutura do comitê para ver se realmente a ONU pode fazer aquilo. Conhecer ONGs, conhecer sobre possíveis investimentos que podem ser feitos em certas áreas, programas educativos. Então, cabe a você, tipo, pensar numa área, às vezes, eu quero resolver esse problema, meu país pensa em resolver esse problema através de medidas educacionais, pensa em certas medidas de desenvolvimento de infraestrutura. Esses são pontos que você pode buscar antes e propor. Então, às vezes, trabalhar com certa ONG, com certa organização internacional, para resolver esse problema através desse programa aqui, e essa sim vai ser a sua solução. E, além disso, né, as soluções para debate não vai ser só sua. Ao longo de todo o debate, você vai escutar muitas ideias, muitas pessoas que nem sempre são ideias que você necessariamente apoiava, e nem são suas. Então, é muito importante, durante o debate, você conseguir, ainda de uma forma coerente, aceitar ideias externas, até mesmo que assim, não sejam até totalmente contra do que você pensava. Mas de uma forma colaborativa, você poder abordar os dois lados. Melhor do que vencer a sua ideia, na verdade, pegar a ideia da sua posição e a sua ideia e tentar mastigar aquilo e transformar numa ideia que possa agradar mais pessoas. Assim você consegue liderar mais pessoas e mostrar que existe uma certa coesão ali, e esse trabalho conjunto vai ser bem melhor do que se fosse só a sua ideia ganhando. E a preparação também envolve conhecer outros delegados. E para isso eu diria que é essencial, a simulação é sobre pessoas, então você não vai resolver o problema sozinho nunca, e nem vai resolver o problema só com pessoas que pensam igual a você. Então é importante conhecer os delegados antes, às vezes, e não de uma forma tão, tão incisiva assim, vamos trabalhar nesse documento. Mas, conhecer uma pessoa durante a simulação pode ser muito útil para você, às vezes para colaborar e, tipo, transformar um ambiente de colaboração mais ideal. Então, isso também é uma soft skill, assim, conhecer melhor as pessoas e conseguir atrair elas para o seu lado. Porque, provavelmente, antes da simulação, muitos hoje vão querer liderar os seus próprios blocos, e é ideal que, eu quero mostrar que eu também estou apto, sou amigável, e meu lado também pode lhe ajudar. Então, trabalhar essas relações antes da simulação acaba sendo essencial para algumas simulações maiores, por exemplo. E sobre a preparação, existem algumas fontes que podem ajudar muito vocês, e eu acho que eu diria que isso que pode fazer diferença. Não é sobre um delegado que chega e fala, eu vou resolver dessa forma, mas mostrar que existe assim, toda uma cadeia de conhecimento, todo um estudo que você fez, que está contribuindo com sua ideia, é muito importante. Então, existem algumas fontes como eu posso falar, mais tradicionais, que fazem parte dessa vivência do universo da ONU, que seria, por exemplo, fontes de notícia que podem lhe ajudar a se basear no problema, como seria, jornais nacionais, como o New York Times, o The Economist, The Guardian. Todos eles podem lhe ajudar, e você poderia buscar diretamente, sobre o que está acontecendo naquele conflito, sobre assembleias gerais, mas o diferencial não está aí, porque a maioria das pessoas vai pesquisar nesse nível. Mas você pode ir bem mais a fundo e procurar soluções e pensamentos, né, para entender o problema, que não são tão convencionais para o nível de um estudante que está participando de uma simulação da ONU. E isso envolve, né, buscar diretamente na própria fonte das Nações Unidas. Então, você vai estar num comitê da ONU, e esse comitê da ONU muito provavelmente já existe. E mensalmente, semanalmente, vão ter reuniões sobre o tema que existem hoje na vida real, e você pode buscar. Então, eu diria para ir atrás desses documentos, entender o que está sendo feito, e pensar um pouco também o que você acha de bom e o que acha de ruim daquilo que pode ser implementado. Você não quer repetir nada, você quer fazer algo novo que possa fazer sentido. Além disso, você pode pensar em outros parceiros. Eu trouxe aqui como exemplo o World Bank, mas também eu diria que é essencial assim, entender outras estruturas que existem além da ONU e de ONGs que possam lhe ajudar. Então, nesse caso, existe a Anistia Internacional,
a Cruz Vermelha, muitas outras que você pode procurar, que vão servir como parceiros seus em resolver um problema, algum conflito, ou seja lá o que você tem que resolver dentro do seu comitê, e que podem fazer muita diferença. Outros conhecimentos que eu diria que é importante e pode lhe ajudar tanto no contexto do problema. Então, se você está falando de América Latina, é importante você conhecer tratados de livre comércio que existem ali. Então, você vai procurar ali o Mercosul e como o Mercosul poderia se envolver nisso, se beneficiar, o que você pode trazer. É importante, dependendo, às vezes, de uma crise, vamos dizer, ambiental ou não, conhecimento sobre cadeias de produção, né, de supply chain, pode também lhe ajudar a entender melhor aquele conflito. E, assim, esses são conhecimentos que passam de simulação para simulação. Então, você não vai usar só para um órgão ou algum comitê. Você vai usar aquilo ali para diferente. Então, é bom ter esse conhecimento econômico que até vai lhe ajudar a se formar como estudante ou como no que você almeja ser. Então, pontos essenciais entender a estrutura das Nações Unidas, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Porque acaba sendo, às vezes, até como uma gafe recomendar alguma coisa que não está dentro do poder das Nações Unidas. Entender aquele órgão é essencial. Então, vamos pensar que você está se preparando e vamos dizer, pô, eu não estou na ONU nesse aqui. Então, vou ver qual é esse órgão, qual é a história desse órgão, por que ele faz isso e o que está dentro do poder dele. Eu acho que isso é essencial. E se eu estiver nas Nações Unidas, eu vou tentar entender como é a hierarquia. E eu trouxe aqui uma foto que a intenção não é fazer vocês lerem o que está ali dentro, mas é como se fosse uma fonte de consulta, em algum momento, procurar e saber que existe toda essa distribuição da ONU, que ela é muito maior do que a gente pensa, e existem muitos órgãos dentro dela. E eu vou disponibilizar os slides, vocês podem usar essa mesma imagem, mas se vocês procurarem por sub-órgãos da ONU, vocês devem encontrar. E aqui na direita tem vários órgãos multilaterais, que são esses órgãos que vão ser meio que assim os agentes da mudança na sua solução. E eles existem como organizações que já são reconhecidas pelos países e que justamente pode fazer esse intermédio, esse caminho para a sua solução, e eles trabalham em diferentes frentes. Então, não tem exatamente vamos dizer, uma ONG geral do mundo inteiro, mas, assim, vamos dizer que existe um Banco Interamericano de Desenvolvimento, existe uma organização só sobre ciência, outra só de ajuda humanitária, outra só para educação de crianças, e vários desses órgãos já existem, você não vão querer repetir essa criação, aí você pode propor uma criação de um novo órgão multilateral, mas já existem tantos, e você pode se aproveitar disso e mostrar o seu conhecimento através disso. E outro ponto que eu queria trazer aqui era justamente, né, de pontos sobre debate. Muitos pontos durante toda a simulação, vocês vão falar e vocês têm que ser perspicazes do que vocês falam. Começando sobre o discurso, é um ponto que muita gente às vezes trava por ter medo de falar, mas é importante vocês entrarem na simulação com a ideia que vai ser normal no começo, mas que vocês podem mudar aos poucos. Então, ir começando aos poucos, colocando uma ideia mais extravagante de uma forma ou de outra, até você se sentir confortável. E pontos essenciais que eu trouxe sobre discurso isso vai ser o principal do todo o seu debate. Então, você vai preparar discursos antes, isso é algo importantíssimo, eu diria, porque antes da simulação, você já sabe que você vai ter o seu primeiro discurso. Esse primeiro discurso vai ser aquele discurso que vai abrir alas para tudo que você vai falar dali em diante. Então, ele tem que fazer sentido e você tem que trazer uma ideia mais geral e uma ideia que também vai dizer, assim, tanto meu país, as minhas soluções, como também que eu estou aberto à contribuição. E, especialmente, eu diria que as suas ideias vão estar sendo escutadas, mas também vistas. Porque o discurso não vai ser sobre o que você fala. Não vai ser sobre, tipo, você ler alguma coisa. Isso não vai cair tão bem. As pessoas não vão se sentir tão engajadas a interagir com você se você só estiver lendo um discurso ou aquele discurso for muito monótono. Na verdade, o discurso vai ser mostrar que eu sou apto a liderar ou que eu tenho ideias boas ou senão eu tenho a capacidade de transformar ideias de uma forma boa. E alguns pontos que ajudam você a ter um discurso que vai atrair as pessoas
é tanto de se expressar bem e estar olhando assim as pessoas e desenvolver certo vínculo. Se você está pessoalmente, você não quer deixar um clima tenso num discurso. Você quer deixar um tema leve ou que deixar um tema no seu discurso que consiga desenvolver uma certa empatia com as pessoas. Pelo menos num primeiro discurso, por exemplo. Então, o que eu penso, em geral, é para discursos feitos durante a simulação, mas principalmente o primeiro discurso que você vai realizar e o discurso que você realmente tem capacidade de preparar antes da simulação começar, é o discurso inicial e que você pode usar esses elementos que eu coloquei aqui. A gente costuma dividir, pelo menos quando eu fazia mais simulações, você podia pensar em 3 partes. A primeira parte seria o gancho. Nesse gancho, você vai usar de anedotas, histórias, elementos de contar uma história de uma forma empática, relevante, ou de realmente trazer uma preocupação. Então, você pode pensar em trazer, vamos dizer, folclore. A história de folclore do meu país, trazer sobre uma história que já aconteceu dentro do meu país e como a gente resolveu, mostrar que um certo aspecto de força do meu país, de como a gente pensa naquilo, pontos históricos, às vezes, de um trauma que um país já passou. E você pode dramatizar um pouco isso e contar isso de uma forma mais diferente, de uma forma mais cativante, não como um discurso, eu sou esse e isso está acontecendo. E é muito triste isso está acontecendo. Mas sim de uma forma dramática, de personagens, mas lembrando que você só tem 1 minuto para isso. Então você tem que ser conciso também. A segunda parte seria o argumento. Essa parte seria onde você pode trazer soluções que seu país já trouxe ou que você está pensando em trazer para a simulação. Então, você pode falar estatísticas, números, vamos dizer, absurdos, que possam trazer as pessoas a mais a sua realidade e fazer elas concordarem, nossa, isso é realmente um problema muito importante, eu estou entendendo a sua solução e eu acho que a gente está alinhado. Porque é importante que, no primeiro discurso, as pessoas consigam diferenciar quem está do seu lado, vamos dizer assim, quem está mais alinhado com você, e quem, na verdade, está indo por outra vertente. Porque essas são as pessoas que estão alinhadas com você, são as pessoas que você, pelo menos de começo, vai trabalhar. Depois vocês pensam em se unir com os lados diferentes. Mas primeiro vocês querem apresentar o de vocês e conseguir descartar o que é viável ou não. E a terceira parte é justamente essa chamada para ação. Dizer, tenho esse plano concreto, quero trazer isso e eu busco a solução conjunta com vocês. Então, dizer, seja do bloco que você pensa em formar, do que grupo você almeja fazer e quais, assim, até para fechar um pouco com chave de ouro, dizer, esse é o futuro que eu imagino. Então, às vezes você começa com um elemento mais dramático, existem 2 mundos, nesses 2 mundos tem esse lado que segue essa ideia, tem esse lado que não segue a ideia. Você fecha o discurso com, seguindo esse mundo que seguiu a nossa ideia, existe algo positivo. E assim, você pode usar tudo aquilo que o português lhe permitir. Então, Oi, pode falar. Uma dúvida de Sofia. O que não pode faltar em um discurso? Eu diria que esse elemento cativante. O jogo de palavras, às vezes, é interessante. Então, às vezes, como algumas palavras parecem, algumas, vamos dizer, uma ironia, uma piada, mas o que eu mais particularmente gostava era de elementos culturais. Uma história, vamos dizer, de um deus, de uma religião local, ou de uma pessoa, como ela desenvolveu e como aquilo demonstrava a força do meu país, por exemplo. Então, elemento cultural, eu diria que é muito forte. E dizer aquele elemento cultural de uma forma positiva. É algo que, assim, vamos dizer, eu nunca escutei nada sobre o Nepal, mas se eu estou aqui escutando seu discurso e eu começo a escutar sobre a história do Nepal, é uma história de um herói que veio de não sei onde, e aquilo é relacionado com o problema que você está resolvendo na simulação, isso atrai um pouco a atenção. Então, eu acho bacana. E falar de uma forma não monótona. Então, tipo, eu não vou falar agora, mas, tipo, sabe, chamando, falar de uma forma animada, começando assim, acho que fazendo diferença. Show? Então, passando para essa outra parte, é que você vai ter o primeiro discurso. Pode falar. Mais uma dúvida. Boa noite, Rian. O que você considera diferencial nos discursos para se destacar? Cara, eu acho quando é um discurso inteligente, não vai ser um discurso que vai falar, quero resolver isso, isso, aquilo. Vai ser um discurso que vai
tanto falar de forma criativa, isso é um ponto que eu falei, mas a parte de inteligência nas palavras, eu diria que é importante, a forma como você se porta nisso, e usar elementos assim, rimas, algo do tipo, às vezes, quero citar aqui um poema desse pensador do meu país. E isso traz as pessoas ela vai começar a falar um poema aqui, e isso faz uma diferença. Então, trazer elementos que não são necessariamente um discurso, mas trazer referências, outras formas de se apresentar, mas eu não diria que você vai apresentar um vídeo ou algo do tipo no discurso, não. É mais realmente a sua fala vai fazer diferença. Então, fala com confiança, sem dúvida, e falar de forma animada, dizendo que realmente eu consigo liderar isso aqui, vai ser importante. Tem outra pergunta? Maria Vitória levantou a mão. Pode falar. Oi, Rian, boa noite. A minha dúvida é quando a gente começar a apresentar o nosso discurso, a nossa ideia, a gente começa falando: oi, boa noite a todos, sou a Maria Vitória, estou representando o país tal, vou falar sobre tal, e depois falo o discurso, ou de um outro jeito? Qual você acha que seria o melhor jeito para começar? Se você tiver um bom gancho, assim, que você já estiver pensando em, claro, começar falando, assim, saudando a todo mundo é bom, é tradicional, mas se você tiver algo para, sabe, assim, já chegar e causar um impacto, assim, vamos dizer, vou começar o discurso aí, assim, morre tal pessoa em tal lugar. Você já começa um clima fúnebre. Isso aí, o pessoal talvez já se impacte. Então, vai depender se tem realmente alguma uma ideia de, sim, causar emoção de começo, né? Pode ir, mas não é obrigatório. Eu trouxe alguns discursos aqui que eu fiz e vocês podem ver, tem algumas diferenças, eu acho. Boa? Eu vou seguir agora com essa parte que eu também acho que é bem importante e eu vou voltar aos discursos ainda. Aí eu vou terminar, que já só faltam mais 3 slides que eu quero apresentar, 3 eu acho, ou 4. E eles são sobre discursos, então tipo, a gente vai poder ler algum pouco de discursos e vocês podem ter depois para se basearem também. Mas outra parte que eu queria trazer, que está envolvendo essa parte de discurso e não só necessariamente discurso, mas falar, é o entre discurso e o discurso que vem depois do inicial. A gente tem um discurso inicial que você basicamente já se preparou antes. Então, isso aqui já vai estar feito, sei lá, um dia antes ou algumas horas antes da simulação começar. E ele é meio que previsível, ele é um pouco geral. Mas, o que vai acontecer depois eu falei, e agora? O que eu faço? Eu vou ficar só esperando as pessoas chegarem em mim? Não. Você vai ter que escutar todos os discursos de forma atenta, para ver se aquilo ali realmente combina com você, vamos dizer assim. E para trazer assim, eu vi aquele discurso é bom, eu vou escutar aquele discurso, vou escrever, vou guardar comigo assim, sempre tenha um caderno com você. Vou escrever um pouco do que aquilo me chamou a atenção, vou começar a coletar ideias, ver que aquilo ali pode juntar com a minha, e o que existe muito na simulação é a troca de bilhetes, que não é uma regra dita, mas a troca de bilhetes pode ser também enviar uma mensagem se você estiver online. Então, não é algo dito, mas é a regra fundamental. É assim que você vai começando a formar a aliança, formar seus grupos de interesse e falar assim, gostei muito da sua ideia, tô falando que você aqui, achei bem massa. Tipo, você pode falar bem casualmente, não existem regras formais para isso. Tava pensando antes de formar isso, tava falando com tais países que eles poderiam formar esse documento, eles poderiam trabalhar junto para fazer a mesma solução. E aí que você vai começar a realmente interagir. E isso que vai ser importante. Agora eu tenho o meu grupo. E vamos para o próximo discurso agora. Vamos conversar aqui, vamos pensar numa troca de conversa, que normalmente aconteceria. Elogiei um país ali por mensagem, e a gente está pensando nas mesmas coisas, e a gente pode pensar, tipo assim, o que se deveria falar a mais? Porque, assim, você vai ter o discurso e a simulação vai ser dividida tanto em discursos que você vai fazer do início ao fim,
mas de documentos que você vai apresentando como se fossem soluções parciais que vão sendo desenvolvidas durante o debate. Então, para você chegar nessa solução parcial nesse documento, primeiro você vai ter esse grupo e você vai ter que debater tópicos que vão estar dentro desse documento. Então, depois que você está ali, terminou o primeiro discurso, você vai entrar em contato com as pessoas. Agora é a parte que pensar juntos qual vai ser o tópico que eu quero trazer. Então, vamos falar sobre isso. Você concorda comigo? E aí vocês vão começar uma votação na simulação para fazer aquele tópico entrar em debate. Pelo menos na simulação internacional, eu diria que isso é mais livre. É mais restrito, na verdade. Eu acho que na maioria das simulações brasileiras, você vai ter uma lista de oradores e você vai pedir para entrar lá. Nas outras, você pode, antes de entrar na lista, você propõe qual vai ser o seu tópico. Isso é um ponto que eu vou entrar um pouco mais à frente, mas exatamente ainda nisso, propor esses pontos e você desenvolver seus discursos para isso. Então, juntei as minhas ideias, vou colocar algumas bullet points, sabe, no meu papel, e é esses pontos que eu vou trazer. Então, vou pedir para falar várias vezes, enquanto eu tiver o tempo para cobrir esse mesmo tema, até vocês acharem que aquele tema já foi totalmente discutido. E aí sim, vocês vão passar para um próximo ponto que vocês foram discutindo juntos. Acho que muitas vezes nas simulações vão ter agendas que os debatedores vão fazer juntos, e você vai seguindo aquela agenda, e durante esses discursos, meio que assim, paralelamente, você vai ter o documento aberto, e vocês vão trabalhar, teve essa anotação, e você vai falar no seu discurso, eu estou propondo aqui, dentro do nosso documento, que já está sendo compartilhado com vocês, essa solução, eu gostaria de escutar de vocês, eu penso nisso por causa desses argumentos aqui, e assim, você pode usar de várias fontes, aquelas que você usa na sua preparação, e aquelas que você pode ir mais a fundo, tanto dos reports dos comitês da ONU, como também, vamos dizer assim, um artigo científico que saiu, ou de uma estatística que saiu num estudo científico, que vocês podem colocar dentro do documento que justifica ou que apresenta uma solução. Então, vocês vão trabalhando nesses documentos em conjunto, e os seus discursos vão ser usados para guiar esse debate. Então, queria falar sobre esse tema por causa disso, aquilo, outro, e usando esses elementos, trazer de uma forma que pode engajar e que também apresenta relevância. Você não vai querer falar o óbvio, você vai querer falar dos pontos que são essenciais para o debate, aquilo que vai ter uma divergência, vão ter opiniões diferentes, você trouxe do seu país e você vai falar a opinião do seu país. E disso daí que é a importância do estudo prévio, porque é aí que você vai saber o conteúdo que você pode falar num discurso, por exemplo, pelo menos de tópicos e de opiniões. E o outro ponto que eu diria que esse é um ponto que eu não trouxe detalhadamente aqui, que pode variar muito, mas toda simulação vai ter um procedimento. Então, esse procedimento vai guiar, assim, como que é feita essa lista de oradores, sabe? Quem é que vai falar? Quais são os tipos de debate que existem? Então, comumente, existe o debate moderado, o debate não moderado, que é algo que vocês vão ver no documento, e eu diria, estudem a fundo esse documento para entender, mas também, eu diria, abusem das mesas diretoras, dos organizadores, e perguntar, você poderia me explicar como que esse debate moderado funciona? Como esse debate não moderado não funciona, por exemplo? E exemplos de uso é importante, porque aí existe um ponto diferencial. Algumas pessoas vão só seguir o que a mesa está dizendo, mas quando você propõe, eu quero um debate moderado, eu não lembro se é debate moderado ou debate grega, mas é um debate no estilo diferente, onde você propõe a lista, um tópico, e vai ter tantas pessoas, e as pessoas vão ter que ser inteligentes e quem vai entrar na lista ou não. E, além do mais, você realmente vai ter um tópico definido. Então, propor um pouco essa mudança na estrutura de debate, às vezes pedir, vamos dizer, um debate não moderado, que é para falar entre as pessoas, todas as pessoas sem a mesa moderar, sem a mesa estar guiando, também é importante, porque são esses pontos que você fala, tô vendo um tópico que está saindo aqui, e eu preciso falar dele.
ou se não, eu tô vendo um tópico que eu preciso abordar, mas eu quero fazer isso de uma forma mais colaborativa, de uma forma que todo mundo possa falar, porque eu tô sentindo a falta disso. Então, eu abro um debate não moderado para todo mundo falar junto. Isso, assim, indica aspectos de liderança, que você está guiando o debate e que você está buscando a colaboração, que você está falando com outros delegados. Então, é um ponto de liderança. E existe aquilo de ser mais criativo também. Trazer pontos que não estavam sendo abordados. E quando você propõe um debate, você vai escolher o tópico. Mas esse tópico não vai ser um tópico óbvio. Vai ser um tópico que você pesquisou a fundo e que, pô, é um tema específico. Então, tipo, mostra, pô, eu quero debater esse tema muito detalhado e a mesa vai ver isso, pô, é tanto de liderança como de conhecimento. Então, vai lhe mostrar como um bom delegado. E até para outros delegados também isso vai ser bom. E eu falo tanto assim da mesa porque, exatamente, é importante vocês terem essa relação de respeito com a mesa. Existem muitas simulações que você pode se... vamos dizer, um de um teor mais calórico. Então, tipo, as pessoas podem acabar se exaltando, etc. Mas a relação de respeito é essencial, porque as simulações da ONU querem imitar a ONU de uma forma positiva. Então, são relações diplomáticas e que, assim, vamos dizer que no mundo real, uma pequena discussão pode ter um grande efeito por estar desrespeitando um país inteiro, quase. E a mesma coisa você vai querer seguir na ONU, na simulação da ONU, para seguir isso, para construir valores em você, e também essa relação com a organização, com a mesa, vai ser benéfica para você, porque são eles que vão estar julgando no final se você meio que está do lado vencedor, do lado perdedor, e se você foi bom. Então você vai sempre querer manter aquela boa relação, né, cordial, assim. Pode falar. Aqui a gente acumulou 3 dúvidas, aí tá esperando você terminar para falar, né? Anderson falou: Rian, boa noite. Primeiramente, agradeço por você estar dando essa aula e agradeço toda a gestão do CRI por lhe trazer. Minha pergunta é: qual a sua maior dificuldade no discurso? Boa. Às vezes o discurso ele pode ser muito técnico. Você não vai querer necessariamente trazer toda a complexidade. Você vai querer falar aquilo de forma sucinta e, às vezes, assim, a gente está no meio do debate e a gente não tem tempo. Então, você precisa pesquisar bem rápido com o seu computador, achar soluções e achar agentes que possam fazer aquilo, para que aquilo não seja uma ideia tão abstrata, mas eu tenho um plano para executar isso, um plano para resolver aquilo. Então, eu diria que para resolver esse problema de não saber tão tecnicamente de como resolver, quais são as etapas, eu diria que a pesquisa e ter fontes rápidas, assim, é o importante. E para essas fontes, eu não diria necessariamente notícias. É pesquisar rápido algo técnico. Então, tipo, procurar por soluções, sei lá, vamos dizer, num artigo ou numa página que mostre mais confiança. Então, para isso, eu diria que realmente acaba sendo muito útil uma lacuna que você pode usar para... Como preencher essa lacuna, na verdade, é usar de agentes que já existem. Então, pô, tem esse problema, eu quero discutir e eu quero trazer meu ponto de vista. E eu tenho que ser muito concreto. Então, vou pesquisar rápido algum agente que possa fazer isso e vou jogar aquilo. Mas é aquilo, você tem que trazer a colaboração. Então, se você se sentir perdido, também pedir a colaboração das pessoas e você tem que ser muito claro no seu discurso que você está quase tentando liderar. Então, não ser tão passivo. Você não vai querer largar a mão da liderança, então você não quer ser tão forte nisso. Tipo, eu quero liderar e ponto final. Você tem que ser bem colaborativo. Mas seus discursos têm que mostrar isso. E quando você faz um discurso bom, as pessoas vão começar a pensar como líder. É meio que assim, não existe uma eleição para dizer, você é o líder do bloco. Mas através do seu discurso bom, de se trazendo essa propriedade, a gente pode resolver dessa forma ou daquela, você provavelmente vai ser muito técnico. E existe outro ponto que eu preciso ser colaborativo. Então, tipo, tal delegado está trabalhando nessa solução, achei muito bom, e é importante você falar assim, eu reconheço essa ideia, muito boa,
E eu diria que a nossa delegação vai apoiar. Eu diria que isso é essencial porque, junto os dois lados, tanto do lado técnico que está sendo desenvolvido, como aquele lado, pá, deleguei aquela função e eu consigo passar isso para outras pessoas também. Então, não sei se resolveu, não respondeu tanto a pergunta, mas essa era a minha dificuldade, tipo, conseguir mostrar liderança no meu discurso, que é a parte mais difícil, eu diria. Porque você só tem um certo tempo, mas também a parte, pô, eu tenho que escolher um tópico. Então, antes do meu debate, eu já fazia